Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais conhecidas e impactantes da antiguidade, a da Torre de Babel. É uma narrativa incrível, sabe? Fala sobre união, sobre uma ambição sem limites e, claro, sobre as consequências que acabaram moldando o mundo como a gente conhece. Para a gente entender essa história, primeiro é preciso imaginar o cenário. Pensa só, a narrativa começa num mundo onde a humanidade inteira era basicamente uma grande comunidade. Todo mundo falava a mesmíssima língua, compartilhava as mesmas ideias. E é essa unidade total que vai ser o motor de tudo que acontece a seguir. Então vamos para a primeira parte, uma torre até os céus. É aqui que a gente vai ver como essa grande ambição da humanidade começou a tomar forma. E olha, o plano deles era muito bem pensado. Não era só um sonho, não. Era um verdadeiro projeto de engenharia. Eles chegaram a inovar usando tijolos queimados no lugar de pedra e betume como argamassa, o que era tecnologia de ponta para a época. E o grande objetivo? Construir uma cidade com uma torre tão alta, mas tão alta, que o topo dela alcançasse os céus. Uma verdadeira demonstração de poder. Mas por que todo esse trabalho? Qual era a motivação? Bom, eram duas coisas. Primeiro, esse desejo de fazer um nome para si mesmo, sabe? Deixar um legado, buscar a fama. E segundo, que talvez fosse até mais importante, um medo gigantesco de se espalharem pelo mundo e se perderem uns dos outros. A torre seria o grande ponto de encontro, o que manteria todo mundo unido para sempre. E claro, uma construção dessas, com toda essa ambição, acabou chamando a atenção lá do alto. E isso nos leva à segunda parte, a reação divina. O texto descreve esse momento de uma forma muito simples, mas poderosa. Não tem uma reação de raiva de imediato, mas sim de observação. Uma descida para inspecionar de perto o que a humanidade tão unida estava conseguindo construir. É como se fosse a calmaria antes da tempestade, sabe? O momento em que tudo está prestes a mudar. E aqui está o ponto-chave de tudo. A preocupação divina, de acordo com a narrativa, não era com a torre em si, com a estrutura física. Era com o que ela representava. A unidade da humanidade, junto com essa ambição toda, tornava o potencial deles ilimitado. Basicamente, nada que eles imaginassem fazer seria impossível. E essa trajetória de poder sem controle foi vista como um problema. E com isso chegamos na terceira parte, a origem de Babel. É aqui que a ambição encontra a sua consequência direta. A mudança é drástica. Pensa bem, antes a gente tinha uma sinergia perfeita, um povo só, uma língua só, um objetivo em comum. Depois da intervenção divina, o que se instala é o caos. A confusão de línguas acaba com a comunicação, o projeto é abandonado e aquele maior medo que eles tinham, o de serem espalhados, vira realidade. E o próprio nome do lugar acaba virando um lembrete desse evento. A cidade que nunca foi terminada ganha o nome de Babel, que em hebraico soa muito parecido com o verbo confundir. O nome vira sinônimo do ato que selou o destino deles. Agora, a quarta parte, de Babel a Abrão. Depois desse acontecimento que afetou todo mundo, a narrativa muda o foco de uma maneira radical. A gente sai da história de toda a humanidade para se concentrar na história de uma única família. A genealogia mostra essa transição. A gente segue a linhagem desde Sem, um dos filhos de Noé, passa por algumas gerações, como a de Éber, até chegar numa figura muito importante, Terá. E ao filho de Terá, há um homem chamado Abrão, que vai ser o nosso próximo grande protagonista. A partir daqui, a história fica bem mais específica. A gente conhece a família mais próxima de Abrão e o lugar onde eles viviam, Ur dos Caldeus, que era uma cidade super importante na antiga Mesopotâmia. O palco está sendo preparado para uma nova jornada. E aqui estão alguns detalhes essenciais sobre essa família. As esposas, a morte de Arã, que deixa para trás seu filho, Ló, mas a informação mais importante para o que vem a seguir é esta. Sarai, a esposa de Abrão, era estéril. Num mundo onde ter descendentes era tudo, isso era uma verdadeira crise. E é assim que a gente encerra a história da humanidade unida e depois espalhada. Da ambição coletiva de Babel, o foco se volta totalmente para a jornada de fé de um único homem e sua família. E a grande pergunta que fica no ar é: como um homem com uma esposa estéril vai se tornar o pai de uma grande nação? Bom, essa história começa no nosso próximo capítulo.